Olá, estou aqui para apresentar esse livreto aqui que eu terminei de ler, Os Tempos do Fim, um estudo sobre escatologia e milenarismo. Aqui, um livro sobre o livro de Apocalipse. Um livreto, na verdade, Apocalipse. E ele foi publicado pela editora Concórdia. E tem algumas informações aqui bem interessantes sobre o livro de Apocalipse. Ele não é muito amplo, ele tem assuntos bem objetivos, mas dá para nos ajudar a compreender melhor o livro. Fiz aqui algumas anotações. Então, como fala aqui milenarismo, ele trabalha os pontos de vistas até a respeito do milênio. Os pontos de vistas dentro da teologia que abordam, que passam pela questão do milênio em Apocalipse 20. Mas ele traz também um panorama geral a respeito da relação do Antigo e do Novo Testamento, a partir do livro de Apocalipse, e de outros textos até do Antigo Testamento que são apocalípticos, ou que falam de forma geral a respeito do cumprimento de profecias que resultam no fim, na consumação de todas as coisas, eventos que são tratados de forma mais enfática, simbólica, rebuscada no livro de Apocalipse. Então, o primeiro ponto aqui que eu anotei para comentar aqui sobre este pequeno livreto, este pequeno livro. Tipologia de profecias, continuidade do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele traz visões. Quando eu falo visões, eu me refiro a apontamentos a respeito de questões que se cumprem no Novo Testamento. É por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, relacionado às profecias, quando a gente lê a parte das profecias, a gente precisa ter em mente que aquilo ali aponta para uma realidade que acontece no Novo Testamento. E dessa forma fica fácil a gente entender a continuidade bíblica, a congruência das passagens, como elas se conectam, e não ficar especulando sobre questões que o Novo Testamento não trata. Por exemplo, que não se cumpre ali. É claro que tem profecias, tanto no Antigo quanto no próprio Novo Testamento, que ainda vão se cumprir no futuro. Mas essa relação de profecias do Antigo Testamento, elas encontram satisfação no que acontece no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele não é judeu meramente. Para nós só associarmos aos judeus e tentarmos relacionar, por exemplo, a questões da história judaica que não está necessariamente no Novo Testamento. Conectar o Antigo Testamento, dizer que o Antigo Testamento é dos judeus e o Novo Testamento é da igreja. Aí a gente está dividindo, separando a Bíblia, separando teologicamente também. Se a gente diz que o Antigo Testamento é base para a teologia e para as profecias e cumprimentos e a vida do povo judeu. Aí a gente vai associar cumprimentos hoje na história do povo, tudo que o povo vive, a gente vai tentar encontrar algo lá no Antigo Testamento. E aí a gente pode entrar numa furada. Por quê? Porque Deus tem o seu cumprimento, e a gente vê isso em textos como o descendente de Davi, supremo, que sentaria no trono perpetuamente. O Novo Testamento fala que esse rei pleno, que vem de Deus, que senta no trono, é o próprio Jesus. É o que o anjo diz a Maria, anjo Gabriel: ele herdará o trono de Davi e o seu reino será para sempre. Sobre Jesus. Por isso que a gente vê que o Novo Testamento ele tem o seu
ele é cumprimento do que já vem sendo falado no Antigo Testamento. Acreditar no novo templo é retornar, e retorno dos sacrifícios é ignorar Cristo. Anotei aqui. Muitos acreditam que o templo de Jerusalém será reconstruído e que isso será cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas o templo de Deus significa que é o local de adoração a Deus. Os sacrifícios também, acreditar numa volta dos sacrifícios. E onde é que Deus encontra plena satisfação? Será que Jesus não aparece nisso aí? Será que o cumprimento é só aquele templo físico? Se trata daquele templo físico e de sacrifícios que não serviam de fato para que o homem fosse realmente aceito diante de Deus. Será que aqueles sacrifícios eles vão ter que retornar novamente? Porque as profecias apontam necessariamente para o povo judeu e para algo que ainda vai acontecer com eles mais na frente, em relação a questões terrenas, sacrifício, templo. A satisfação real em Deus, isso é base da doutrina cristã, a gente encontra em Jesus. É por isso que é sempre falado, o próprio livro de Hebreus, capítulo 10, fala que o que aconteceu antes foi sombra das coisas que vieram em Cristo. Por isso Jesus disse, destruirei esse templo e reconstruirei outro em 3 dias. Então o templo de adoração a Deus, verdadeiro, permanente, é Cristo. Quando o profeta Ageu fala, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, ele não fala meramente de um templo terreno. O templo terreno, inclusive, aconteceu lá, foi o templo de Zorobabel, aquele templo que foi construído ali, o segundo templo depois do templo de Salomão. Mas o templo que se cumpre depois, fora do Novo Testamento, é o templo real da glória de Deus, que é maior do que o antigo. Isso Paulo faz um paralelo em Gálatas 3, falando em relação à nova aliança e à antiga. Ele até usa o exemplo de Sara e Agar. Agar era escrava, Sara livre. A antiga aliança e o cumprimento e a nova aliança, se referindo a Cristo. Então, é precipitado a gente ler de forma literal eventos do Antigo Testamento e associar eventos, cumprimentos, ações literais a respeito da história do povo judeu. É precipitado. Temos que ter cuidado ao relacionar as profecias com o Israel de hoje. Jesus mesmo rejeita que o seu reino será político, que será algo terreno. O reino transcende as limitações. Tem uns que acreditam que Jesus virá e reinará a partir de Jerusalém. Mas ele é o Senhor de toda a terra. O seu reino não tem uma sede geográfica. O seu reino ele é celestial, ele não é deste mundo. Israel ele foi útil para, através dele, de Israel, Deus revelar seu plano salvífico, que acontece em Jesus, como novo templo, novo sacrifício, novo sacerdócio. Então a gente não pode associar isso de forma literal a questões terrenas relacionadas à história de Israel, necessariamente. A tribulação é um meio de Deus purificar a igreja. Então alguns acreditam que a igreja não pode passar por uma tribulação grande, e a igreja vem aí ao longo de 2000 anos passando por inúmeras tribulações. Mas alguns têm receio de dizer, têm medo de dizer, ou acham que é errado dizer que a igreja passará por um período de grande tribulação. Sendo que a tribulação Deus sempre usou para purificar a igreja. E por que não dizer que haverá uma purificação final? Não que seja purificação dos pecados, é bom fazer essa distinção, mas purificar no sentido de provar a fé, a vida de fé daqueles que fazem parte da igreja de Cristo.
se apoiar na fé não é garantia de escapar do sofrimento. Muitos até, eu tenho fé, eu não vou passar pelo sofrimento. Eu tenho fé, eu vou estar livre do sofrimento. Não. Pelo contrário, a fé é provada no sofrimento. A fé leva a passar pelo sofrimento e ser ainda mais polida. O reino estabelecido pós-Roma, profetizado por Daniel. Então, sobre o reino, que ele também fala bastante aqui, reino milenar, né? Daniel fala de alguns reinos, no capítulo 2, também no capítulo 7 ali, capítulo 7. A estátua de Nabucodonosor, também os 4 animais, que são referências a 4 reinos. E Nabucodonosor vê um outro reino, um quinto reino que suplanta todos eles. Qual é este reino? O próprio Jesus veio trazer, inaugurar. Ele disse, é chegado o reino dos céus. Então, ele fala aqui de algumas visões pré-milenista, dispensacionalista, pré-milenista histórico, amilenista, pós-milenistas. Tudo isso são formas de ver a organização dos eventos, das profecias bíblicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for associar de forma literal os eventos. Encontrar resposta temporal aqui, ainda mais relacionada aos judeus, para cada passagem. Por exemplo, 7 anos, 1000 anos, na Bíblia. Tem referências em Daniel, tem referências em outros textos, em Apocalipse, mas a gente tem uma interpretação segura quando a gente olha Cristo, seu reino, sua vinda, o Novo Testamento como cumprimento das profecias. E é essa relação do Antigo e do Novo Testamento que vai fazer também a gente entender melhor o livro de Apocalipse. Então é um pouco do que fala aqui nesse livreto. Acho que é isso que eu poderia aqui destacar. Claro, tem outras questões mais minuciosas, mas isso aí é de forma geral o que trata esse livreto. Espero que eu tenha explicado de forma clara e até mais aí em outros vídeos.